Há mais de 300 anos, os cientistas estudavam o movimento dos corpos, a dinâmica dos corpos. Aí, para solucionar os problemas, o Newton formulou 3 princípios. A primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, diz que um objeto que está em repouso tende a ficar em repouso, e um objeto que está em movimento tende a ficar em movimento. O melhor exemplo para esse princípio é os vídeos que a gente viu no espaço. Se o astronauta está lá no espaço e solta um objeto, esse objeto vai ficar paradinho, exatamente no lugar. Então, o objeto tende ao repouso. Agora, se ele dá um peteleco, o objeto sai andando e tende ao infinito. Objeto em repouso tende a continuar em repouso, objeto em movimento tende a continuar em movimento. Outro exemplo. Eu estou sentada dentro de um carro, parado, aí o carro arranca. O que acontece? Meu corpo fica, parece que o carro vai e meu corpo fica engolido pelo banco. Porque o meu corpo, que estava em repouso, tem a tendência de continuar em repouso. Aí, ok, o carro tá andando ali 80 km por hora e precisa dar uma freada brusca. O que acontece? Meu corpo parece que meu corpo é lançado para frente, né? Porque o corpo que estava em movimento tem a tendência de continuar em movimento. Por isso que o cinto de segurança é tão importante para impedir a inércia do nosso corpo dentro do carro. Ainda falando do carro a 80 km por hora. Se tu parar de acelerar, ele continua andando, mas chega uma hora que ele para. Não é no espaço, ele não pararia, ele seguiria para sempre. Porque não tem nada que impeça ele de parar. Já que na Terra tem uma força chamada atrito, que pode ser do pneu no solo, até mesmo o vento batendo no bico do carro. Então, a tendência dele, com o tempo, é parar. O atrito é importante. Imagina tu de patins empurrando um carrinho de mercado cheio. Tu não ia sair do lugar, tu ia ficar rodando aí. Por isso, o atrito do sola do teu calçado com o chão do mercado é importante para a gente poder andar. Outro exemplo é dos carros na neve. Eles escorregam, deslizam. Por isso, botam um arame ao redor do pneu para aumentar o atrito. Agora, a segunda lei de Newton, o princípio da dinâmica. Dinâmica tem a ver com movimento, aceleração. Para isso, a gente tem esta fórmula aqui. Força, que é medida em newtons, massa, que é medida em quilos, e aceleração, que é medida em metros por segundo. Exemplo, tem uma bicicleta parada e eu quero empurrar ela, tá? A bicicleta pesa uns 10 quilos e eu empurro ela tranquilamente. Exerci uma força que empurrou a bicicleta ali de 10 quilos com a aceleração ali dela. Depois eu quero empurrar um carro. O carro pesa uns 1000 quilos. Para conseguir a mesma aceleração que eu empurrei a bicicleta, eu preciso exercer muito mais força, certo? Uma curiosidade. Quando tu sobe em cima da balança, tu não tá calculando o teu peso. Peso é um tipo de força. Ali em cima da balança, o que aparece, na verdade, é a tua massa. Ok, então agora eu quero calcular o meu peso. Aí eu aplico aqui na fórmula. A fórmula aqui. Força peso igual massa, minha massa é 60 quilos. Vezes aceleração da gravidade, que é a força que me puxa para o centro da Terra, que é aproximadamente 10 metros por segundo. Então, 60 quilos vezes 10 metros por segundo, que vai dar uma força-peso de 600 newtons. Então, aqui na Terra, eu peso 600 newtons. E por fim, terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Toda ação tem uma reação com mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Por exemplo, eu dou um soco na parede. A minha mão tem a ação de dar um soco de força de 10 newtons na parede.
A reação é a minha mão receber da parede essa força de 10 newtons, ok? Outro exemplo é caminhando. Meu pé exerce uma força empurrando o chão para trás e o chão exerce uma força de reação empurrando o meu pé para frente. Dois corpos fazendo forças em sentido contrário. O pé empurrando o chão para trás e o chão empurrando o meu pé para frente.